Desde o primeiro domingo de outubro, eu comecei a falar um pouco sobre algumas verdades sobre Jesus. E aí hoje eu quero continuar, mas hoje eu quero focar um pouco mais. Eu quero falar um pouquinho sobre morte e mortificação. Eu quero que você entenda essas verdades espirituais. Primeira coisa, você precisa entender o que é realidade e o que é um processo. O que é uma realidade e o que é um processo. Na mente, queridos, tudo é processual. Mas no espírito, tudo é uma realidade. Você precisa entender, compreender estas verdades. Na mente, tudo é processo. Mas quando nós falamos no espírito, tudo é uma realidade. Quando nós falamos, queridos, que um dia nós seremos arrebatados, isso vai acontecer. Vai chegar um dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas nós precisamos entender também algumas realidades que nós precisamos nos apropriar. Quando nós falamos que nós estamos assentados nas regiões celestiais, isso é uma realidade. Quando nós falamos que nós estamos assentados nas regiões celestiais, então isso no nosso espírito não é um processo, isso é uma realidade. Quando nós falamos, queridos, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, isso não é um processo, isso é uma realidade. O detalhe que nós precisamos parar e nós precisamos entender, querido, é que existe uma realidade no nosso espírito e existe um processo na nossa alma. E a nossa alma precisa entender as realidades espirituais. Então, que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Quando a Bíblia fala que eu fui sarado, eu já estou sarado. Então eu preciso começar a entender que no espírito isso é uma realidade. Agora, na mente isso é um processo. Não é que eu serei curado, eu fui curado. Você não vai ser curado, não, você já foi curado. Então você precisa entender esta realidade. Você, meu irmão, não vai ser abençoado, não, você é abençoado. Então isso, o seu espírito, ele vive esta realidade. Agora, esse processo na sua mente precisa ser muito bem trabalhado, elaborado, para que a sua mente entenda o que no espírito é uma realidade. Então a minha alma, ela sempre vive um processo. Mas quando eu olho para o meu espírito, eu vejo que o meu espírito, eu tinha um espírito caído que foi transformado. E agora eu preciso entender que eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Então hoje eu quero que você entenda um pouquinho sobre morte. O que morreu de fato? E sobre mortificação, o que precisa morrer? E por que eu quero que você entenda essas realidades? Porque, queridos, nós estamos entrando num tempo onde o Espírito tem soprado de uma forma tão poderosa. E se nós não soubermos lidar com o nosso espírito, com a nossa mente e com o nosso corpo, nós vamos ficar meio atrapalhados. Então eu preciso começar a entender as realidades e eu preciso entender o que é o processo. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho hoje de Romanos capítulo 6. Eu já ministrei sobre Romanos, mas Romanos é um texto maravilhoso, é um livro maravilhoso que nós temos que ministrar sempre. E nós precisamos compreender sempre. Então Romanos capítulo 6, começando no verso 3. Romanos 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Quantos aqui foram batizados em Cristo Jesus? Diga amém, diga aleluia. Então nós que fomos batizados em Cristo Jesus, o texto diz, fomos batizados na sua morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então a primeira realidade que eu preciso entender é esta realidade da morte. Então o texto de Romanos, que é um livro muito doutrinário, um livro tremendo, poderoso, ele diz aqui, queridos, que nós fomos sepultados com Cristo, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então algumas realidades que eu preciso entender. Você já viu uma pessoa que ficou doente?
ela morreu e depois ela continuou doente? Então, quando ela morreu, acabou a doença. Você já viu uma pessoa condenada, morreu, e depois de morto, alguém levou ela para a prisão? Já viu? É possível? Sim ou não? A pessoa morreu, ela foi condenada, ela morre, e depois então que ela morreu, pegaram o corpo dela e levou para a prisão. Não, você vai continuar preso aqui por 30 anos. Isso existe? Sim ou não? Não. A mesma coisa, uma pessoa, ela morre e ali cessa a doença. Então a primeira coisa que eu preciso começar a entender é o processo da morte. Eu preciso começar a entender que a morte, quando eu morro, a minha condenação acaba ali. Quando eu morro, toda doença acaba ali. Então eu preciso entender que eu fui morto pelo batismo. Eu fui morto com Cristo, eu fui sepultado com Ele. E quando a Bíblia fala sobre esta morte, está falando sobre o velho homem. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, o único Senhor e Salvador, nós fomos então mortos, nós recebemos Jesus, nós morremos com Jesus e nós ressuscitamos com Ele. Nós fomos sepultados com Ele. Então agora eu preciso entender que o processo da morte fez com que agora eu me tornasse livre de toda a condenação. Em Jesus eu sou livre. E eu preciso entender também que não existe mais a doença no meu espírito, porque o velho homem morreu. O velho homem, ele está morto, e ele foi sepultado com Cristo pelo batismo. Então isso quer dizer que no meu espírito não existe mais doença. No meu espírito não existe mais condenação. No meu espírito não existe maldição. No meu espírito eu estou livre. Então o verso 4 diz: então fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. E aí ele continua: para que como Cristo foi ressuscitado dentre dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidades de vida. Essa palavra novidades de vida, que eu poderia fazer uma pregação só em cima dessa palavra, andar em novidade de vida. E eu preciso andar em novidade de vida porque eu fui sepultado com Cristo. Como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos para a glória do Pai, agora eu tenho o direito de andar em novidade de vida. Agora vamos lá para o verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o quê? Você morreu para o quê? Verso 10. Cadê o verso 10, gente? Vamos lá, Romanos 6:10. Morreu, deu BO aí? Então olha só: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Abra sua Bíblia aí, não dá para acompanhar. Abra o celular, abra a Bíblia. Romanos 6:10. Acompanha, são vários textos que eu vou ler e nós precisamos que você acompanhe. Tá ok? Então, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então eu quero que você entenda, queridos, que você morreu para o pecado. Diga: eu morri para o pecado. Diga mais forte: eu morri para o pecado. Então a Bíblia está dizendo que se eu morri para o pecado, então quer dizer que o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E a grande pergunta é: apóstolo, se eu morri para o pecado, por que eu continuo pecando? Se eu morri para o pecado, por que ainda eu peco? Porque Romanos está dizendo que eu morri para o pecado. Isso quer dizer que o velho homem, ele morreu para o pecado. Então, meu irmão, se eu nasci de novo, se eu morri para o pecado, eu não vivo pecando. Eu posso até pecar, mas se eu vivo na prática do pecado, isso quer dizer que eu acho que eu morri para o pecado, mas não morri nada. Então eu preciso parar e eu preciso pensar: será que realmente eu estou morto para esse pecado?
Quando existe um pecado que você tem ele de estimação e você gosta, e você tem prazer nisso, você precisa reavaliar isso. Porque pecado na vida do cristão é um acidente. Você não é aquela pessoa que fica planejando, olha, vou pecar a semana toda. E aí você já começa a escolher o tipo de pecado que você vai cometer. Não. Se eu morri para o pecado, isso quer dizer que eu não tenho prazer no pecado. Então eu preciso entender isso. Quem nasceu de novo não vive pecando. E quem vive pecando não nasceu de novo. É simples assim. Eu preciso parar e eu preciso pensar sobre isso. Existe uma nova realidade cristã. Existe uma nova vida. E eu preciso começar a viver esta realidade. Esta realidade cristã, eu preciso viver esta nova vida. Olha o que diz o verso 11. Assim também vós considerai-vos. Considerai-vos aqui é computar, é conferir. Considerai-vos mortos para o pecado. Diga, mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diga, vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje: você está morto para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Eu quero que você se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E aí no verso 12 ele diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. Então eu quero que você pare e comece a pensar nesse texto agora. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. Então peraí, se a Bíblia está dizendo que eu morri para o pecado, como que o pecado pode reinar no meu corpo mortal? E eu quero que você entenda isso, queridos, porque isso tem o poder de libertar a sua vida. Se eu estava morto para o pecado, como que o pecado pode me dominar? E aqui eu quero que você pare e pense. Existe pecado natureza e existe pecados obras. Então diga comigo: pecado natureza, pecados obras. Então pecado natureza, pecados obra. Então a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós lemos aqui Romanos está dizendo que uma vez que eu morri, que eu fui batizado, e eu morri para o pecado, eu fui sepultado com Cristo, e agora eu vivo para Deus, eu preciso entender que o pecado obra não tem mais poder sobre a minha vida. Isso quer dizer que o velho homem morreu. Isso quer dizer que eu não sou mais escravo do pecado. Mas agora eu preciso entender também que existe pecados obras. Então o homem do pecado, ele morreu. Diga, o homem do pecado morreu. Diga mais forte, o homem do pecado morreu. Você precisa entender esta verdade, o homem do pecado morreu. Mas a Bíblia também está dizendo aqui, queridos, no verso 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. E quando fala aqui, está falando de carne, está falando de obras. Pecado, obras. De maneira que obedeçais às paixões, às suas paixões. Então eu preciso que você entenda sobre o velho homem, ele está morto. Mas precisamos de uma mortificação no nosso corpo. Então entenda algo. Nós precisamos olhar para a tricotomia do homem. O homem é espírito. Ele possui uma alma. E ele habita em um corpo. Então o homem é o quê? O que é o homem? O que é o homem? Ele possui o quê? E ele habita no quê? Ok. O que morreu? O velho homem que estava no meu espírito. Então agora eu tenho um espírito transformado. Eu tenho o Espírito de Deus. Ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então eu preciso começar a entender, queridos, que quem morreu? Morreu o velho homem, morreu aquela velha criação. Mas agora eu preciso entender também que se tem uma coisa que não se converte, se chama carne. A carne não se converte. A carne, ela é terrível.
Mas eu preciso entender que eu não sou a minha carne. Diga, eu não sou a minha carne. Diga mais forte, eu não sou a minha carne. Então eu preciso começar a entender, porque dentro desse processo de morte e mortificação, o meu espírito, ele morreu, e ele foi sepultado com Cristo. E agora eu tenho uma nova natureza. Agora eu sou filho. O meu espírito está pronto. Mas eu preciso entender que eu tenho uma mente, e eu habito em um corpo que não é convertido. Então quando eu falo sobre pecado, obra, o pecado, obra, eu venci. Porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Quando se fala, ou melhor, pecado natureza, o pecado natureza, eu venci. Mas quando fala de pecado obras, eu preciso agora mortificar a minha carne todos os dias, para que as obras da carne não queiram se manifestar em mim, para que as obras da carne não tentem me dominar. Mas eu preciso entender que eu não sou a minha carne. Eu preciso entender que eu não sou a minha alma. Eu preciso entender que eu sou espírito. E quando eu tenho esse entendimento tem o poder de mudar a minha vida. Nós não vivemos, queridos, em um corpo. Ou melhor, nós não somos o corpo, mas nós vivemos em um corpo. Nós residimos em um corpo. E nesse corpo, queridos, existe uma autodestruição. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorificado quando nós voltarmos para o Pai. Esse corpo, queridos, essa carne não vira crente, não se converte. Essa carne é terrível, mas essa carne precisa entrar no processo de mortificação. Existe aqui, queridos, um veneno do pecado que tenta destruir o meu corpo. Mas aí eu preciso entender que o velho homem era uma natureza do pecado. E esse velho homem foi sepultado com Cristo no batismo. Lembra uma vez que eu falei para vocês sobre Nios e Caios? Nios é o novo a partir do velho. Saiu o iPhone 17. E o iPhone 17 a partir do iPhone 16. Isso é Nios. Nós não somos uma pessoa melhorada. Porque quando a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não está dizendo que você agora é uma pessoa melhorada. Mas a Bíblia está dizendo sobre Caios. Caios, lembra o carro que eu inventei para Doc? Alguém já comprou o carro para Doc? Não comprou porque eu que criei esse carro. Então agora, quando eu falo de Caios, eu sou uma nova natureza, uma nova criação, não a partir do velho, mas eu sou uma nova criação a partir de Cristo. Então isso quer dizer que o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, porque o velho homem, ele foi vencido. Eu não sou um homem melhorado, eu não sou um homem que sou um novo a partir do velho, não. Mas algo que eu preciso entender, que eu habito e eu moro sim num corpo doente e num corpo que precisa enfrentar esse processo. Então quando você olha para você e fala assim, olha, você está curado, não há mais enfermidade sobre a sua vida, isso fala sobre a realidade do novo homem. Mas agora o seu corpo precisa entender essa verdade, que não há mais doença sobre a sua vida, porque esse corpo que não se converte, esse corpo que é terrível, ele fala para você, você está doente sim. Eu estou sentindo dor, eu estou sentindo mal, você está mal, você está doente. Como que eu faço com essa carne que não se converte? Aí vem um momento, queridos, que eu preciso começar a entender o processo da mortificação. Já que eu habito nesse corpo, o que eu faço com ele? Na verdade, eu preciso carregar esse corpo. Eu preciso falar para esse corpo o que ele tem que fazer. Você acha que o teu corpo gosta de orar? Fala a verdade, teu corpo gosta de orar? É claro que não. Mas aí você é corpo ou você é espírito? Então o espírito agora precisa determinar corpo. Você não gosta de orar, mas você vai orar. Pega esse corpo pelo colarinho, leva ele para o quarto, tranca a porta e fala, você vai orar agora 3 horas.
Ele vai falar não, ele vai gritar, ele vai tentar fazer de tudo para te tirar daquele quarto, porque o corpo não é convertido. Mas eu preciso mortificar o meu corpo todos os dias. Todos os dias eu preciso mortificar o meu corpo. Ele não gosta de orar, mas você vai orar. Você quer orar, você não quer orar, mas você vai orar. Irmãos, eu determinei oração na minha vida, uma prática de oração que eu confesso que não é fácil. Você pergunta para mim, apóstolo, você quer orar? Não. Então o que você faz? Eu oro. Porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu não faço o que me dá vontade, eu faço o que eu preciso fazer. O problema nosso, queridos, é que nós vivemos uma vida cristã nos 5 sentidos, e os 5 sentidos não faz parte do espírito, os 5 sentidos faz parte do corpo. Ele fala para você que não está sentindo vontade, você simplesmente permite. E a grande verdade, eu preciso disciplinar, mortificar o meu corpo, porque o meu corpo não quer, mas ele precisa. Você gosta de jejuar, meu irmão? Seja sincero, é gostoso jejuar? Hã? Gostoso é comer, né? Fala sério, a picanha é maravilhoso. Mas não quer dizer que eu não vou jejuar, eu vou jejuar. E por que eu vou jejuar? Porque eu preciso mortificar a minha carne. A decisão de jejuar não é da carne, a decisão de jejuar é do Espírito. Então nós precisamos parar de viver uma vida, queridos. Mas eu não estou sentindo vontade, isso faz parte dos sentidos. Se você deixar, meu irmão, teu corpo quer comer, ele come de manhã, ele come até a noite. Ele come tudo que vê pela frente, porque comer é bom. Mas você não faz o que o corpo quer, porque você não é o seu corpo, você é o Espírito. Você é Espírito, e o Espírito está pronto, o Espírito está recriado, o Espírito foi transformado. O Espírito precisa disciplinar o seu corpo. Então eu preciso saber quem eu sou. Diga, eu preciso saber quem eu sou. Entenda uma coisa, eu preciso saber quem eu sou, para eu aprender a lidar com quem eu não sou mais. Enquanto eu não souber quem eu sou, eu não vou saber lidar com quem eu não sou mais. Então eu preciso saber que eu fui curado. Meu corpo pode estar enfermo, mas essa não é a realidade de quem eu sou. Você consegue entender isso? Porque o meu espírito está totalmente curado. Isto é uma realidade espiritual. Tudo é espiritual. Eu tenho uma realidade espiritual. Eu sou espiritual, mas o meu corpo não é. Então eu preciso fazer com que meu corpo entenda o processo de uma realidade. Na realidade eu estou curado. Na realidade não há mais enfermidade sobre a minha vida. Toda a minha vida é uma realidade espiritual. Nós precisamos entender isso. Então quando nós olhamos aqui para Romanos 6, ele mostra que o velho homem está morto. Mas ele mostra também que a carne precisa ser mortificada, e o espírito e a mente, a alma, precisa ser transformada. Então mostra aqui que o meu espírito está pronto, morreu. Agora eu tenho uma nova realidade em Cristo. Mas ele mostra também que o meu corpo precisa passar pelo processo de mortificação. E a minha mente precisa ser transformada. Mas eu preciso entender que eu não sou carne, eu não sou corpo. Eu sou espírito, eu moro num corpo, mas eu não sou corpo. O problema, queridos, é que eu não sei quem eu sou. Enquanto eu não souber quem eu sou, eu vou me definir pela minha alma. Já viu pessoas que vivem no sentimento? Enquanto você não souber que você é espírito, você será dominado pela sua alma. E a pior coisa do mundo é ser dominado pela alma. Porque a alma é a coisa mais louca que tem. Tem dia que a alma acorda triste. Tem dia que a alma acorda depressiva. Tem dia que a alma fala assim: meu marido é o melhor marido do mundo, minha esposa é a melhor esposa do mundo.
Mas no outro dia essa alma fala assim: eu quero me divorciar desse homem, eu quero largar dessa mulher, porque é a alma. Se você não souber que você é espírito, você será dominado pela sua alma. Se você não souber que você é espírito e ele precisa dominar a sua vida, você será dominado pela sua alma, e a sua alma é maluca. A sua alma vai falar que você... Tem gente que se sente o cocô do cavalo do bandido, é isso, né? O cocô do cavalo do bandido, se sente a pior criatura do mundo, porque é a alma. Então, se eu não me defino pelo meu espírito, eu me defino pela minha alma. Já viu aquele crente que um dia chega na igreja aqui adorando a Deus, maravilhoso, mas tem dia que chega aqui todo depressivo, transtorno de humor terrível? Apóstolo, mas eu já fui diagnosticado, eu tenho transtorno de humor. E aí você, ao invés de ser espírito, você é o quê? Você é alma, você é corpo. E fica oscilando, porque você não tem identidade, você não sabe que em Cristo você morreu, foi sepultado e você ressuscitou com Ele. Então tem dia, querido, você fala assim: olha, apóstolo, eu estou achando que esse mês o negócio vai ser complicado. Meu irmão, aprenda a mandar a sua alma calar a boca. Chega para a tua alma e fala assim: cala a boca, alma. Um dia o salmista fala: por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Até ele estava perguntando para a alma dele: por que você está tão perturbado assim? Mas tem dia que você tem que chegar para a tua alma e falar assim: cala a boca, alma. Cala a boca, você não sabe o que você está falando. E se a alma não quiser calar a boca, sabe como que você cala a boca da alma? Ora 3 horas em línguas. Você vai fortalecendo o espírito e você vai fazendo com que a alma volte para o seu lugar. Você vai fazer com que a alma ela pare. Você vai fazer com que a alma cesse. Porque eu sou espírito, eu não sou corpo, eu não sou alma. Eu tenho sim uma alma, eu habito sim num corpo, mas eu não sou corpo, eu não sou alma, eu sou espírito. E o meu espírito, ele foi recriado. Diga: o meu espírito foi recriado. Diga: o meu espírito foi recriado. Se você viver na alma, meu irmão, vai ter dia que a tua alma vai querer levar você para o boteco, voltar para as drogas, porque a alma é terrível. A alma é terrível. Nós precisamos começar a entender quem somos. Meu irmão, não cai nessa de ficar seguindo a alma, não. Tem pessoas que vivem por aquilo que sente, por aquilo que vê, por aquilo que ouve. Uma pessoa que não tem a definição de quem realmente ela é, que ela é espírito, e que o espírito está pronto, que o espírito nasceu de novo, que o espírito está ligado a Deus, que o espírito precisa dominar a mente e precisa dominar o corpo. Essa pessoa vai sentir de vez em quando a pior pessoa. Eu preciso saber quem eu sou. Novamente o verso 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Diga: eu vivo para Deus. Diga mais forte: eu vivo para Deus. Fala assim: eu morri para o pecado. Diga mais forte: eu morri para o pecado. Aí você fala assim: apóstolo, o que eu faço quando a tentação vier? Avisa a tentação que você morreu para o pecado. Fala: tentação, eu morri para você. Quando vier, queridos, o diabo falando, aqueles que já beberam lá atrás, e aí você olha e fala assim: eu estou tentado a voltar a beber. Meu irmão, fala para a bebida: eu morri para você. Quando vier as provações lá na internet, a pornografia, olha e fala assim: eu morri para você e você não me domina mais. Nós precisamos saber que nós morremos para o pecado. Diga: eu morri. Diga: eu morri para o pecado. Apóstolo, mas e quando vier aquela vontade? Diga para a vontade: eu morri para você. Acabou. Quando eu tenho essa certeza, queridos, eu começo a viver uma nova vida. Eu começo a viver uma nova estação. Isso não me define. Isso não faz mais parte da minha nova natureza. Isso não é quem eu sou. Porque quem eu fui
foi sepultado, agora eu tenho uma nova realidade. Mas talvez você pergunte: apóstolo, mas por que ainda eu tenho vontade? Porque nós temos memórias. Está lá guardado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Isso, na verdade, queridos, não nada mais é do que paradigmas, sofismas, fortalezas que estão no campo da mente todos os dias tentando nos destruir. Olha o que Romanos fala aqui em Romanos 7:21. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro o quê? O mal que reside em mim. Olha que coisa. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro o mal que reside em mim. Que mal é esse? Ele reside no meu espírito? Não. Ele reside na minha mente. E ele tenta fazer com que eu tenha lembranças, com que eu volte às práticas do pecado, das coisas erradas. Mas eu preciso entender, sempre eu vou encontrar um mal dentro de mim. Mas eu não sou mente, eu não sou alma e eu não sou carne, eu sou espírito. Então, quando eu encontro o mal dentro de mim, eu começo a mortificar a minha carne. E eu começo a viver aquilo que Deus tem para mim. Não, eu nasci de novo, eu sou uma nova criação. Você consegue entender isso? Entenda uma coisa: a carne, a mente, ela é terrível. Eu quero te dar um exemplo de mortificação. Abra aí sua Bíblia para Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Abre a Bíblia, o aplicativo. Juízes capítulo 14. Aqui conta a história de Sansão. Juízes 14, verso 5 e o verso 6. Desceu, pois, com seu pai e a sua mãe em Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando como leão, lhe saiu ao encontro. Então aqui o texto está falando que um belo dia, Sansão estava com seu pai e sua mãe descendo para Tímina. E naquela trajetória, ele deixa os pais aqui um pouquinho e ele sai daquele caminho. E a Bíblia diz que ele encontra um leão novo, que o que o leão estava fazendo? Bramando de uma forma terrível. Olha o verso 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem o seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que ele fizera. Então Sansão estava caminhando com seus pais, sai do caminho e encontra um leão novo. E a Bíblia diz que o leão estava furioso. E ele então é tomado pelo Espírito de Deus, e ele rasga o leão como aquele leão fosse um cabrito. Mas a Bíblia diz que Sansão não deixou seus pais saberem. Não deixou com que seu pai e sua mãe soubessem aquilo que havia acontecido. Quando a Bíblia fala de leão, ela fala sobre o leão da tribo de Judá, e fala também do leão que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Fala do inimigo, do diabo. Então, quando você ouve leão em alguns textos, a Bíblia mostra o leão como leão está ligado à carne. E o leão é uma tipologia de carne. Então, quando fala de leão, está falando da carne. Então, comece a entender esta passagem, que é uma passagem muito interessante. Então aqui, quando fala desse leão, fala que Sansão, ele se aparta dos seus pais, e ele então encontra um leão, que era a sua carne, a tipologia, a simbologia da sua carne, e ele rasga a sua carne, mas ele não deixa seus pais saberem que ele havia feito aquilo. Entenda uma coisa, quando fala sobre essa história de Sansão, é muito interessante porque existem lutas na carne que nós precisamos vencer no nosso secreto. Lembra de Davi? Um belo dia Davi, ele olha para Saul e fala assim: Saul,
Eu nunca publiquei no meu Instagram, mas um belo dia eu estava cuidando das ovelhinhas do meu pai. E um belo dia saiu um leão e um urso. Leão e urso se alimentam do quê? De carne. Leão e urso se alimentam de carne. Saiu um leão e um urso, e eu matei o leão e o urso. O que Davi estava mostrando? Existem batalhas na nossa carne que nós vencemos no secreto. Porque se nós não vencermos alguns problemas na nossa carne em secreto, nós seremos humilhados no público. E foi muito interessante porque Davi, ele mata o leão e o urso no seu secreto, mas ele vence o Golias diante de todos. Quando você começa a matar a sua carne no secreto, você vence os inimigos da sua vida diante de todos. E quando nós olhamos para esse texto de Sansão, voltando para Sansão, nós vemos aqui que Sansão então, ele mata esse leão, ele rasga esse leão. Mas é interessante, olha o verso 6. Como que ele vence esse leão? Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como se rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Entenda uma coisa, qual é a maneira que nós vencemos a nossa carne? Pelo Espírito. Não tem como vencer a carne a não ser pelo Espírito. Você consegue entender isso? Não tem como você vencer a sua carne se não for pelo Espírito. E foi exatamente isso que Sansão fez. Ele é tomado pelo Espírito. E ali então ele rasga aquele leão. Romanos 8:13 diz: porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Aí você pergunta: apóstolo, como que eu venço a carne? Pelo Espírito. Como que eu venço a pornografia? Pelo Espírito. Como que eu venço a imoralidade? Pelo Espírito. Como que eu venço a fofoca? Pelo Espírito. Como que eu venço as drogas? Como que eu venço a prostituição? Como eu venço a avareza? Tudo nós vencemos pelo Espírito. Você consegue entender isso? Olha para o teu irmão e fala: você consegue entender isso? Nós só vamos conseguir vencer as lutas pelo Espírito. Agora ouça, meu irmão, essa palavra é uma palavra de Deus para algumas pessoas que aqui estão. Deus está te dando uma oportunidade de você vencer a sua carnalidade no secreto. Isso é uma palavra de conhecimento. Porque se você não aprender a vencer a sua carne no secreto, você será envergonhado. Tem muitas pessoas que estão aqui, mas têm vivido uma carnalidade terrível. E o Espírito Santo agora está dizendo: este é o tempo onde eu vou me manifestar no meio da igreja, e vai ser como um holofote, uma luz, vai começar a clarear e mostrar aqueles que são e aqueles que não são. Você está entendendo isso? É uma palavra de conhecimento para você. Este é o tempo onde o Espírito Santo está nos chamando a um concerto, porque é como se colocasse um holofote diante de nós, e vai mostrar quem de fato nós somos. Leões e ursos vencemos no secreto. Gigantes vencemos em público. Isso é mortificar a carne. Verso 7, aqui de Juízes: desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. O que Sansão foi fazer? Ele estava atrás de uma mulher. Verso 8: depois de alguns dias voltou ele para a tomar. Então o que ele faz? Ele vai lá e ele casa com esta mulher. E apartando-se do caminho, diga, apartando-se do caminho.
cuidado por onde você anda, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele não tinha matado o leão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por que ele voltou lá? Qual que é a razão de ter voltado lá? Se ele já tinha matado a sua carne, se ele já tinha matado o leão, o que ele foi cheirar lá? A Bíblia diz que apartando-se do caminho. Ouça, essa palavra, queridos, é uma palavra de conhecimento, é uma palavra de Deus para a igreja, por aquilo que Deus fará nos próximos dias. Apartando-se do caminho, ele vai olhar o leão que ele havia vencido, que ele havia matado. Tem crente se apartando do caminho e entrando em lugares de onde já venceu e de onde já saiu. Pessoas que simplesmente estão caminhando na vida cristã, mas de repente, sabe aquela namoradinha do passado? Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, para dar uma olhadinha como que ela está. Sabe aquela mesa que você se assentava e Deus te tirou de lá e você venceu, mas de vez em quando você tem a lembrança e você fala, não, deixa eu dar uma olhadinha para ver como que ela está, como está o pessoal, a turma. Foi exatamente o que Sansão fez. Ele venceu um gigante, ele venceu um leão, ele mata o leão, mas depois de um tempo, enquanto ele estava indo na sua caminhada, ele se aparta do caminho e ele volta onde ele já tinha sido liberto. Ouça, tem pessoas simplesmente voltando para lugares que saiu e que não deveria voltar. Tem pessoas que venceram áreas na sua vida, mas está sentindo saudade. A carne é terrível. A carne é terrível. O espírito, ele foi transformado, mas a carne muitas vezes tenta nos levar para lugares que não deveríamos voltar, para assentar em mesas que não deveríamos sentar de novo, voltar para caminhos que nós já saímos. E hoje Deus está trazendo um alerta a você. Você venceu, saia deste caminho. Você não é mais este homem, você não é mais esta mulher. Você tem uma nova realidade, uma nova natureza. Não volte para este lugar. Se você não aprender a vencer a sua carne no secreto, você vai ser exposto, meu irmão. Por favor, entenda isso. É uma palavra do Espírito para você. Eu não estou trazendo condenação, acusação, mas eu quero que você reflita. Deus não quer que você caia, mas você precisa abandonar esse passado, porque ele passou. A Bíblia diz que Sansão simplesmente ele se aparta do caminho e ele volta nos lugares que ele já tinha vencido, para olhar o leão morto. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Olha que coisa terrível. Você já viu um cachorro morto? Cachorro morto fede. Mas às vezes nós estamos numa crise tão terrível, que nós temos saudade do nosso passado. E quando nós olhamos para o nosso passado, nós não sentimos cheiro de podre, mas nós encontramos mel. Achamos naquilo que já vencemos algo de bom. Tem pessoas, queridos, voltando ao espiritismo. Tem pessoas voltando à idolatria.
Tem pessoas que depois de que conheceu o Senhor, está voltando à prática do próprio pecado. Pessoas que venceram áreas, venceu o adultério, venceu a prostituição, venceu o relacionamento terrível, está querendo voltar a este lugar. E quando tenta voltar, encontra o quê? Mel. Encontra abelha, encontra mel. Eu encontrei daquilo que já morreu na minha vida, algo bom, algo gostoso. Mas quando eu falo de mortificar a carne, queridos, é quando eu sei que eu não posso voltar a esses lugares, eu sei que eu não devo voltar a essas companhias, eu sei que eu não posso sentar a essas mesas, eu sei que eu não posso voltar a um lugar que eu já venci, porque Deus me ajudou, eu venci. Mas tem pessoas voltando, achando prazer, achando doçura naquilo que é podre, naquilo que é veneno, naquilo que não presta. E foi exatamente o que ele estava vivendo. Quando a nossa alma está em crise, nós temos a tendência de voltar para ver os leões que já matamos, a droga que nós abandonamos, o lixo que nós já deixamos. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Ele olha para o leão morto, ele encontra abelhas, favo de mel. Ele pega o favo de mel e sai como se fosse se deliciando daquele mel. E hoje Deus está te dizendo: é daqui para frente, não volte. É daqui para frente, não volte. Ouça. Tem pessoas que entraram aqui e sabem que estão vivendo esta realidade. Você está voltando aos leões que você já matou, aos leões que você já venceu. Apóstolo, mas eu preciso ajudar a pessoa, porque se eu não ajudar a pessoa, quem vai ajudar? Enquanto você não for liberto, você não tem condições de ajudar outras pessoas. Enquanto ainda aquilo dói, enquanto aquilo ainda é peso na sua vida, você não tem condições. O velho homem morreu, mas tem uma carne, uma mente que quer te empurrar todos os dias para o pecado. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar um recado. Tem crente ainda jogando em tigrinho. Me perdoa, você não é crente. Porque crente não joga. Crente não joga. Após é brincadeirinha, não se brinca com coisas que não deveriam brincar. Crente não joga. Tem crente que simplesmente está brincando com a sua vida cristã. Irmãos, tem algo tremendo quando nós queremos mais do Espírito. Ele vem, ele toma a igreja, mas ele revela pecado, ele revela o que está escondido, ele revela aquilo que está amoitado, ele revela aquilo que está guardado. Cuidado, não faça aliança com seu passado. Lembra de Abraão? Um dia Abraão, ele chama o Damasceno Eliezer, fala assim: eu quero que você volte lá na minha terra, busque uma esposa para o meu filho. E aí Eliezer falou: e se ela não quiser vir? Você está livre do seu voto. Mas uma coisa eu te digo: não leve meu filho para lá. Por que Abraão não voltou? Ele não quis voltar. Ele poderia ter voltado, mas ele não quis. Tem lugares que a gente não volta. Tem lugares que a gente não volta nem por brincadeira. Ele simplesmente não voltou. Mas ele manda o seu servo para buscar a esposa para o seu filho. Quem não se liberta do passado não entra no futuro que Deus tem para a sua vida.
Entenda uma coisa, eu estou encerrando. Passado e futuro não são tempos. Passado e futuro são lugares. Deixa eu falar de novo. Mas existe o tempo passado e o tempo futuro. Não, passado e futuro não é tempo. Passado e futuro é lugar. Porque se passado fosse tempo, por que tem gente que nunca sai dele? Se futuro fosse tempo, por que tem gente que nunca entra? Passatempo nunca sai do passado. Passatempo nunca entra nesse futuro. Porque passado e futuro não é tempo, é lugar. Deus quer que você saia do lugar do teu passado, mas Deus quer que você entre no lugar chamado futuro. E o Espírito Santo está se movendo no meio da igreja, queridos, nos ensinando a mortificar a nossa carne e ter uma mudança de vida, para que o Espírito venha sobre nós e possa nos levar a viver experiências mais profundas nele. Quero que o ministério de louvor venha à frente. E eu vou encerrar com esse texto, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai. Diga, andai. Diga mais forte, andai. Digo, porém, andai. Vida cristã, queridos, é uma vida dinâmica. Vida cristã, nós precisamos andar. Um dia Deus olha para Abraão e fala: anda na minha presença. Então aqui, andai. Digo, porém, andai. Andai no quê? O que diz o texto? No Espírito. Diga, no Espírito. Diga, no Espírito. E jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então aqui, queridos, não é uma proibição. Aqui é uma condição. Ande no Espírito, e você não vai satisfazer mais a carne. Apóstolo, como que eu vou vencer a carne? Andando no Espírito. Andando no Espírito. Como que eu venço a carne? Pelo Espírito. Como que Sansão venceu aquele leão? Pelo Espírito. Carne não se converte. Guarde isso. Mas o Espírito, quando eu ando no Espírito, eu venço os desejos da minha carne. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você nesta manhã, querido. Eu quero que você entenda esta palavra como marco de Deus na vida desta igreja. Olha aqui para mim. Este é o último domingo de outubro. Nos próximos domingos, nos próximos dias, o Espírito Santo vai fazer algo diferente neste lugar. Eu acho que você não entendeu. Nos próximos dias, o Espírito Santo vai fazer algo diferente neste lugar. Voltará a ter cultos que eu não vou pregar. Voltará a ter cultos, queridos, que a presença do Espírito será tão real neste lugar, tão forte, que nós vamos estar chapados, vamos estar mergulhados. E Ele vai fazer a obra, Ele vai fazer tudo. Mas hoje Ele quer que você comece a corrigir a sua vida. Você morreu para o pecado, natureza. As obras da carne você precisa vencer todos os dias. Hoje é o dia de alinharmos com o Senhor, entendendo que eu venço tudo pelo Espírito. No Espírito eu venço. Feche os teus olhos e comece a orar.